Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico de quarta-feira. Nós vamos continuar falando sobre a declaração doutrinária da nossa igreja e vou só relembrar para todos o que é declaração doutrinária. É o documento que diz o que nós cremos e para que serve, tanto para novos membros quanto para os membros antigos, serve para nos relembrar do o que nós cremos e lembrar a todos que nós vamos assinar embaixo, né? A gente vai dizer eu concordo com tudo isso. Então, essa é a declaração doutrinária. E esse estudo que a gente está fazendo é justamente para ajudar os membros a entenderem bem o que nós cremos e por que cremos dessa forma ou daquela forma. Então, a gente já falou sobre o primeiro e o segundo os pontos. O primeiro ponto a gente falou sobre escrituras sagradas, falamos sobre o Deus verdadeiro, e aí Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Roas deu esse estudo. Agora vamos entrar no terceiro ponto, a criação. Então vamos direto para o nosso texto, o nosso parágrafo da declaração doutrinária. Ele começa assim: cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Cremos que levou 6 dias literais de 24 horas para iniciar e terminar a criação. Isso está narrado em Gênesis 1 e 2. Outras referências principais são achadas em Jó 38, Salmo 103, Salmo 148, Isaías 40, João 1:3 e Hebreus 11:3. Então, o que significa tudo isso, né? Vamos começar ali pela primeira frase. Cremos de acordo com o ensino das Escrituras. Daí a gente relembra que nossa fonte de informação principal é a Bíblia. Se lembra no primeiro estudo, a gente crê que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, isso quer dizer que se existe alguma discordância entre o que a ciência diz e o que a Bíblia diz, né? Eu digo o que a ciência diz entre aspas, né? Porque a ciência não diz nada, né? Mas essa é uma outra questão. Se existe alguma discordância, então vamos ficar com a fonte mais confiável. E qual é a fonte mais confiável? São as Escrituras. E tem uma ilustração para talvez facilitar vocês compreenderem esse assunto de fonte mais confiável. A ilustração é que tem uma história de Nárnia, onde são 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas, que vão morar com um professor velho e bem sábio num casarão bem no interior do país. Esse casarão é cheio de quartos, salas vazias, e as crianças, sem ter muito o que fazer nesse casarão, vão sair explorando os quartos e as salas. A mais nova, chama Lúcia, ela entra num guarda-roupa numa dessas salas sozinha e acaba descobrindo que atrás desse guarda-roupa, na verdade, tem uma terra fantástica, com pessoas, com animais e tudo. É essa terra de Nárnia. Mas quando ela volta e conta para os outros 3 irmãos, ninguém acredita nela. E Edmundo, que é o segundo mais novo, também encontra Nárnia sozinho, no mesmo guarda-roupa, mas em vez de contar para os outros irmãos o que ele viu e que a Lúcia estava certa, ele decide mentir e decide humilhar a Lúcia na frente de todos os outros irmãos, dizendo: ela é só uma criancinha que ficou inventando historinhas. E a Lúcia fica terrivelmente ofendida, muito triste. E aí os 2 mais velhos decidem ir conversar com o professor, né, o dono da casa, que é bem sábio. E ele faz uma pergunta para esses 2 irmãos mais velhos, para decidir quem está falando a verdade. Porque o Edmundo diz que é só invenção da Lúcia. A Lúcia diz que esse país existe de verdade. Então o professor pergunta assim: qual dos 2 irmãos de vocês diriam que é o mais confiável? Qual deles que diz a verdade mais?
E na hora, os irmãos mais velhos falam, é a Lúcia. Ela é a mais verdadeira. E o Edmundo não é muito confiável. E no fim das contas, ela estava certa. Depois todos eles descobrem que esse país existia de verdade. Então, essa ilustração seria para explicar o quê? Que na dúvida, quando a gente tem dúvida entre fontes de informação, a gente fica com a mais confiável. E no nosso caso é a Bíblia. E só uma fonte secundária seria a ciência. Ou seja, nos casos onde a ciência concorda com a Bíblia. Um dos versículos que a gente usa da Bíblia, né, da nossa fonte confiável, que a gente usa para demonstrar isso, está lá em Hebreus 11, 1 a 3. Ali diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Qual é a conclusão? Nenhum de nós viu a criação, né? Mas a gente crê que foi como a Bíblia diz que foi. Porque ela é a nossa fonte principal, a nossa fonte mais confiável de informação. Bom, nós cremos que foi como a Bíblia disse que foi. Mas como foi isso, então? Agora vamos para Gênesis 1, 2 e 3, que diz assim. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, aqui a gente vê que Deus criou tudo pela sua palavra. Repara aí quantas vezes aparece a frase e disse Deus. Se você abrir em Gênesis 1, você pode ver que no versículo 3 disse Deus, haja luz. No versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão. No versículo 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas. No versículo 11, e disse Deus, produza a terra erva verde. No versículo 14, e disse Deus, haja luminares. No versículo 20, e disse Deus, produza as águas. No versículo 24, e disse Deus, produza a terra alma vivente. Tudo pela palavra de Deus. Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. Voltando para Hebreus 11:3, diz ali, os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, não existia nada e Deus trouxe à existência pela sua palavra. Em Salmo 148:5 diz, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Ele mandou acontecer e só pela sua palavra aquilo aconteceu. Então, uma outra coisa que a gente pode extrair da nossa declaração doutrinária é que Deus criou todas as coisas pela palavra da sua boca. Ou seja, Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. Só o ser humano foi criado do pó da terra, né? Adão e Eva criada da costela de Adão. Mas essa é a única exceção. Todas as outras coisas foram feitas pela palavra de Deus. Lá em João 1, de 1 a 3 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o verbo, a palavra, estava lá com Deus. E a gente entende em João que o verbo é Cristo. Mas também o verbo significa a palavra de Deus. A palavra de Deus, o que Deus fala, é uma pessoa. E sem essa pessoa, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Então, o que a nossa declaração doutrinária diz, o que nós cremos a respeito da criação? Nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas. E que sem Cristo, sem o verbo, sem a palavra de Deus, tudo que existe
Não faz sentido. E nada do que existe poderia ter sido criado sem Cristo. Sem o verbo, sem a palavra falada de Deus. Esse é o poder de Deus, o tamanho do seu poder. Ele fala e as coisas acontecem. Pelo verbo, as coisas foram criadas. Então, continuando com a nossa declaração doutrinária, o próximo parágrafo diz, a próxima frase melhor, cremos que levou Deus 6 dias literais de 24 horas para iniciar e terminar a criação. Isso está narrado em Gênesis 1 e 2. Ou seja, Deus criou todas as coisas em 6 dias. E em Gênesis 1 tem uma outra expressão que se repete. Daí a gente entende esses 6 dias literais. No versículo 5 diz, foi a tarde e amanhã o dia primeiro. No versículo 8, foi a tarde e amanhã o dia segundo. Versículo 13, foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E assim por diante até o dia sexto. Se você for olhando em Gênesis 1, você vai encontrar todas essas 6 vezes fala tarde e manhã, tarde e manhã. O que isso significa, tarde e manhã? Bom, significa que Deus trabalhou de dia e não de noite, porque passou da tarde até a manhã. Deus trabalhou de dia, passou a tarde e a manhã e acabou o primeiro dia. Depois, Deus trabalha de dia, passa a tarde até a manhã, acabou o dia. E assim ele vai fazendo esses períodos em que Deus trabalha, passa da tarde até a manhã. E aí Deus trabalha no outro dia. Né? E assim vão passando 6 dias da criação, Deus em cada dia criando coisas diferentes. E ao numerar os dias, dizendo o primeiro, e depois o segundo, e depois o terceiro, Deus está trabalhando um dia após o outro. E não, Deus fez algumas coisas em um certo dia. Não diz isso. Deus, em um outro dia qualquer, fez outra coisa. Diz o primeiro, o segundo, o terceiro. E em Êxodo fica ainda mais claro isso. Porque em Êxodo 20:11 diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui ele está explicando por que é que os israelitas deveriam guardar o sábado. Porque em 6 dias Deus fez os céus e a terra e tudo o que neles há. E no 7º descansou. Então, de domingo a sexta criou o mundo e no sábado descansou, que seria a semana dos israelitas, de domingo a sexta. Porque Deus fez desse jeito, agora vocês devem também trabalhar 6 dias e separar um para descansar. O que todos entendem e sempre entenderam é que esses dias são como os dias da nossa semana. Né? A gente trabalha de segunda a sexta ou segunda a sábado e descansa no domingo. Né? Eles trabalhavam de domingo a sexta e descansavam no sábado. Por quê? Porque Deus, do primeiro ao 6º dia, trabalhou e no 7º dia descansou. E daí vem essa nossa insistência em 6 dias literais. Por que tem essa frase? 6 dias literais de 24 horas ainda. Né? Bom, porque essa sempre foi a interpretação majoritária. A maioria dos cristãos sempre interpretaram Gênesis, e até os judeus interpretavam Gênesis como sendo 6 dias literais. Quando diz dia, e depois o outro dia, e depois o outro dia, sempre se entenderam dias como a gente fala hoje em dia. Né? Segunda, terça, quarta. Primeiro, segundo, terceiro dia. Isso até os anos 1800, quando surgiram umas pessoas que diziam que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, do capítulo 1 de Gênesis, existe um intervalo de milhões de anos. E foi justamente nessa época que Charles Darwin iniciou uma gigantesca mudança no paradigma da comunidade científica a respeito da idade da Terra e da origem dos seres vivos. E muitos cristãos, por causa disso, em resposta aos estudos e às teorias de Darwin, eles
quiseram interpretar de novo Gênesis, olhar de volta para Gênesis, agora para tentar fazer com que o relato de Gênesis concordasse com essas novas ideias que estavam surgindo e se espalhando pela comunidade, por todo o mundo, né? E dessa tentativa de fazer com que Gênesis concordasse com essas teorias científicas, surgiram teorias como a teoria do intervalo, que é essa que diz que existe um intervalo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 de milhões de anos. Também a evolução deísta, que diz que Deus criou todas as coisas e ele guia a evolução. Então, ele colocou a vida na Terra e também deixa e guia a evolução acontecendo por aí. E também uma outra teoria que diz que os dias da criação, na verdade, não são dias literais de 24 horas, são eras de milhões e milhões de anos. E todas essas teorias que eu citei precisam interpretar o relato da criação de Gênesis como um relato figurativo, ou como figura de linguagem, como uma história hipotética, não como algo que aconteceu, não como história verdadeira. E eu não vou entrar para explicar cada um dessas teorias, não é esse o nosso objetivo, mas eu gostaria de encerrar respondendo uma pergunta que talvez surja para muita gente e que eu queria que você considerasse. Quais são as implicações de crermos na criação em 6 dias literais? Por que é tão importante a gente colocar isso na nossa declaração doutrinária? E por que está ali tão explícito e tão específico 6 dias literais de 24 horas? Bom, primeiro, porque Jesus cria na literalidade de Gênesis. Quando ele cita lá em Mateus 19:4 uma passagem de Gênesis. Mateus 19:4 diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Ou seja, Deus está citando aqui, Jesus está citando Mateus, em Mateus 19:4, Jesus está citando Gênesis 2:24. E aqui ele está discutindo com os fariseus sobre casamento, e em vez dele citar algum outro rabino, ou citar o que as pessoas criam na época, ele volta para o primeiro local onde se fala sobre casamento, que é Gênesis, e ele cita como se fosse história. Ele não cita como se fosse um costume, como se fosse uma alegoria, né? Uma coisa que não é factível, não aconteceu, mas é só um princípio. Ele diz: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez. Ou seja, Deus lá no princípio fez o homem e a mulher, macho e fêmea. Então Deus criou dessa forma. Então Jesus cria que o relato de Gênesis era verdadeiro e era uma história verdadeira. E ainda é, né? Esse é o primeiro ponto, né? Jesus cria que Gênesis era literal. O segundo ponto de quais são as implicações de crermos nessa criação literal de 6 dias é que a doutrina da salvação depende da existência de uma pessoa literal chamada Adão. Um outro ataque que surge dessa busca de reinterpretar Gênesis é a pessoa de Adão. Reinterpretando Gênesis para que Adão não seja uma pessoa literal, uma pessoa de verdade, que viveu naquele período de tempo. Em Romanos 5,14 diz: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, a morte reinou desde Adão até Moisés. Em Romanos, está assumindo que Adão e Moisés são pessoas reais. E para que faça sentido essa passagem, a gente precisa crer que Adão era uma pessoa real. Uma outra
questão, o ponto 3, seria que a distinção entre Adão e Cristo é essencial para entender a doutrina da salvação. Então não só precisamos crer que Adão foi uma pessoa real, como também entender essa distinção entre Adão e Cristo, que aparece muito ali em Romanos e em Coríntios. Em 1 Coríntios 15, 21 e 22 diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, essa é a distinção, Adão e Cristo, que Paulo faz. Todos morrem em Adão, todos os que creem são vivificados em Cristo. Ou seja, Adão foi o primeiro homem, Cristo o último homem, o homem perfeito. Né? Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Existe essa distinção entre Adão e Cristo. Adão sendo uma pessoa real que viveu naquela época. E ainda mais importante é que o pecado e a morte entraram no mundo por Adão. E esse seria o ponto principal de por que é tão necessário crermos que Adão foi uma pessoa real. Porque a Bíblia é clara em demonstrar que Adão foi por meio do pecado de Adão que o pecado e a morte entraram no mundo. E isso está em Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Essas reinterpretações de Gênesis vão tentar colocar milhões de anos antes de Adão e tentar dizer que entre o início da criação e Adão existiram milhões de anos, existiram milhões de animais evoluindo, nascendo e morrendo. Bom, mas se isso aconteceu antes de Adão pecar, então a morte não entrou por Adão. Se tudo isso aconteceu antes de Adão pecar, então o pecado não entrou no mundo. O pecado não é consequência da morte. E aí, a Bíblia seria falsa em tudo o que diz. Né? Em Romanos diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E ali ele está falando sobre Adão, especificamente. E não só o pecado entrou no mundo, mas pelo pecado entrou também a morte no mundo. Ou seja, antes de Adão não existia morte. E se você se lembra, o primeiro animal a morrer foi justamente aquele cordeiro que foi morto para dar roupa para Adão e Eva. Se lembra? Deus teve que matar um cordeiro. Deus escolheu matar um cordeiro e esse foi o primeiro animal. Logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus já mostrou para eles: por causa do seu pecado, vocês vão ver uma coisa que nunca aconteceu antes. Um animal morrendo. E se Adão e Eva não foram os primeiros a pecarem, e se o pecado não entrou por meio de Adão, e com o pecado a morte, então toda a teologia da salvação é falsa e está sustentada numa base de mentira. Então como a gente pode crer na Bíblia, em todas as outras doutrinas, se a base da doutrina da salvação é falsa? A Bíblia seria toda falsa, né? E todas as doutrinas que a gente crê iriam cair dessa mesma forma. Então, é por isso que é tão essencial crermos na criação de 6 dias literais. Por mais que muita gente vá tentar desacreditar, nós ficamos com a fonte mais confiável. E a fonte mais confiável é a Bíblia. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque podemos crer na Tua Palavra. Obrigado porque podemos crer que o Senhor nos deixou a Tua Palavra verdadeira, preservada através dos séculos, para que hoje pudéssemos crer em Ti e aprender mais do verbo, da palavra, aprendermos mais de Cristo e como o Senhor criou os mundos, nos criou e como podemos chegar até Ti. Eu te agradeço em nome de Cristo. Amém. Antes de terminar, eu vou tentar deixar na descrição do vídeo
um quiz, um monte de perguntas, algumas perguntas, para ver o que vocês estão entendendo, né? O que ficou de tudo isso que eu falei. Então, talvez você precise voltar no vídeo para ver as respostas, mas não tem problema. Eu queria saber como os irmãos estão entendendo tudo isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.